Claro que a política afeta os nossos investimentos, é óbvio. Inevitavelmente vai ter um idiota ali uma vez ou outra, é uma somatória de fatores que vão se acumulando ao longo do tempo. Então, em resumo, o que eu espero para 2024? Primeiro pregão AGF do ano, e o pessoal está bastante... A gente tá, nós somos eternos otimistas, né? Geo e Brunão, assim, a gente postou até um Reels do Barça aí no nosso último evento presencial com os nossos alunos do MBA, em que ele diz um pouquinho sobre isso, né? Se você não for um otimista, primeiro que você não empreende, segundo que você, muito menos empreender no Brasil, né? Investir quem dera, então. Então, você precisa ser um otimista, mesmo que um cauteloso otimista, né? Sempre. E sempre que a gente está otimista com o mercado, né? A gente não digo assim, a narrativa que impera é o de otimismo, a gente fica com um pouquinho de pé atrás, eu particularmente, que é o que eu queria falar um pouquinho, né, Brunão? Boa noite aí. Sim. Boa noite, pessoal, boa noite todo mundo que está acompanhando a gente. Eu estou vendo que tem pessoal aqui de BH também, então, de todas as partes, de todos os estados e cidades. Eu concordo demais, Lu. Acho que quando começa a falar de máxima histórica, de ficar naquela euforia, está na hora de fazer investimento em ação, nosso comportamento opa, pera lá, calma que não é bem assim, né? Tem que ser um otimista no longo prazo, mas no curto prazo a gente tem que ficar de olho em reais oportunidades e não necessariamente esse contexto que está, pelo menos a minha percepção, depois eu queria ouvir vocês de como é que está atualmente. Já, só um pouquinho, você falou sobre a questão do método Barsi, que tem do dia 22 ao dia 29, a gente já tem os horários dessas aulas? Normalmente as aulas saem de manhã sempre, tá? De manhã. Entre 8 e 9 da manhã, isso aí. De 8 às 9. Aí, né, tá ali, o pessoal pode se organizar para assistir ao longo do dia ou à noite também. Não, mas maravilha. E, assim, de recado que eu gostaria de passar, assim, inicialmente, é sempre, pessoal, a gente sempre ficar atento no que todo mundo aqui fala bastante. Narrativa. Cuidado com as suas narrativas, com aquilo que você vai estar consumindo. Não vai na onda, não fica mudando de estratégia, não, que isso geralmente não dá muito certo. Acho que de início, essas são as palavras iniciais mesmo. Maravilha, gente. Vamos lá, o nosso tema de hoje é 2024, o que esperar depois de uma alta recorde em 2023, né? Quer começar, Lu? Olha, o G, acho que é importante a gente fazer, né, como você disse, um panorama aí do ano passado, né? Vou além até. Eu acho que 2023 foi um ano que foi muito contaminado pelo clima de 2022, né? A gente virou o ano já uma mentalidade extremamente pessimista, né? Óbvio, 2022 eu acredito que foi o ápice ali da polarização, né? Então, assim, as ideias políticas elas estavam muito afloradas, né? Pelo evento das eleições e claro que, obviamente, né? Principalmente quem pendia mais para o lado perdedor das eleições, ficou desesperado, né? Então, eu lembro que na época eu fiz um post sobre, assim, mostrando, né, no longuíssimo prazo, qual foi a direção que a Bolsa tomou, né, para cima. Obviamente não foi uma linha reta, foi uma linha cheia de altos e baixos, com bastante baixos, o que é muito bom para a gente, mas que a tendência no longo prazo é sempre de alta, né? E na época, meu Deus do céu, eu fui assim, trucidada. Pergunta então para as empresas da Venezuela, tá. Ali acendeu a alerta, eu falei, opa, cara, o pessoal achando que o Brasil vai virar Venezuela do dia para a noite, o pessimismo está imperando aqui, então teremos boas oportunidades. Então, sempre que o mercado está pessimista, a gente está otimista com os nossos aportes. Quer dizer que más e boas empresas serão todas colocadas no mesmo balaio, né? E pessoas estarão tomando decisões, muitas vezes, pessoal, acham que são racionais, mas não são, tá? Porque esse pensamento, ele nunca pode ser linear. Claro que a macroeconomia, claro que a política afeta os nossos investimentos, é óbvio, a gente não é cego, a gente não é burro. Só que isso não acontece para e passo, quer dizer, isso não acontece na velocidade, na agilidade que as pessoas imaginam, né? É uma somatória de fatores que vão se acumulando ao longo do tempo, que vão reverberando em meses ou até anos seguintes, né? Não quer dizer que que a economia vá se deteriorar, enfim, ou que algo catastrófico vai acontecer logo, né? Então, a gente sempre olha com muito ceticismo, assim, quando as pessoas estão extremamente otimistas, né? Quando acontece o outro lado.
porque geralmente implica outra coisa. Opa, o pessoal começou a perceber ali ao longo de 2023 que aquela catástrofe que estava se prevendo, por enquanto, não aconteceu. Então, podemos voltar a analisar o que interessa. Poxa, a trajetória da taxa de juros é de queda, né? As nossas empresas estão aí numa trajetória de desalavancagem, e eu acho que muito desse otimismo, ele é justificável justamente por esse consenso entre economistas de que a taxa de juros deva fechar aí abaixo dos 2 dígitos, né? Isso é muito bom para todos os setores da Bolsa, mas principalmente para setores que estão ligados à economia doméstica, né? Setores que estão aí mais alavancados, enfim. Então, eu acho que essa euforia, ela é justificada, mas no meio do caminho podem e inevitavelmente sempre aparecem oportunidades, pessoal. Tanto que está esse mar de otimismo todo, e o Ibovespa aí nesses 11 dias aí, primeiros 11 dias do ano, fechou aqui no acumulado em 2,56 de queda. Opa, peraí, que esse otimismo ainda não está sendo plenamente empregado, vamos dizer assim, né? Então, em resumo, o que eu espero para 2024, tá? Eu queria ver se vocês concordam um pouco comigo. Eu nunca tenho opinião própria sobre onde a Bolsa vai. Primeiro porque não me interessa, porque eu não invisto na Bolsa, né? A gente investe em projetos de boas empresas. E projetos de boas empresas a gente não escolhe por causa da política, mas apesar dela. Empresas que sobreviveram em ciclos muito mais conturbados e perigosos do que o que a gente está vivendo hoje. Sem querer, obviamente, menosprezar a situação fiscal que a gente está vivendo hoje, mas estou falando aqui de períodos longos, troca de moeda, impeachment, ciclos de hiperinflação, né? Então, assim, as empresas que geralmente a gente investe e gosta, são empresas que também são meio que negócios tão resilientes que são a prova de idiotas, né? Que quando você está investindo no longo prazo, inevitavelmente vai ter um idiota ali uma vez ou outra, que vai ser um CEO, que vai ser um presidente de conselho de administração, e esse negócio tem que ser tão bom que esse idiota não consiga levar a empresa à falência, né? Então, a gente olha para projetos, pessoal, tá? E segundo, da mesma maneira que eu disse, narrativa de otimismo, opa, ou é hora de fazer caixa, ou é hora de você continuar os seus aportes, mas num volume menor, e ficar torcendo aí para essa oportunidade aparecer. O que você acha aí, Brunão, Jean? Fala, Brunão. Olha, vou ser muito sincero, eu estava relendo aquele livro do Morgan Housel, O Mesmo de Sempre, e é muito bacana um trecho que ele fala sobre o seguinte: boa parte das variáveis que vão definir o futuro da Bolsa não são mensuráveis. Quem acredita nisso está falhando miseravelmente. Então não adianta vir com aquele papo apenas tecnicista de números e tabelas, que isso é importante, tá? Faz parte, mas de maneira alguma vai refletir o que a gente vai viver daqui para frente. Então a gente tem que lembrar que a gente tem um movimento irracional, nossas decisões elas são parcialmente emocionais. E o mercado é assim também. Né? As nossas empresas elas vão sofrer essa flutuação, e é o que a Lu está falando. Opa, o pessoal está ficando muito otimista. Eu parto do princípio que eu particularmente não gosto muito de fazer muita reserva de oportunidade. Acho estratégica, mas eu só dou uma desacelerada nos meus aportes mensais, para manter aquele ritmo, aquele hábito e tudo mais. Começou a titubear, começou a vacilar com alguma ação interessante, aí a gente desova o nosso aporte. Então, eu acho que o recado que eu queria trazer é isso. Parar, um bom exercício, para quem tiver um pouquinho de tempo, entra naquele YouTube, naquele Twitter, em alguma rede que você gosta de acompanhar, e olha o que o pessoal estava prevendo há um ano, finalzinho de 2022 em relação a 2023. Praticamente nenhuma ou nenhuma acertou. E se acertou, provavelmente foi por motivos diferentes do que aconteceu. Então, qual que é o grande exercício aqui? Não se preocupe em ficar tentando adivinhar o futuro. Se prepare para a oportunidade. Acho que é isso. E você, Jean? Pessoal, eu acho o seguinte, a gente precisa, para ser um bom investidor, conseguir separar convicções políticas ou posições políticas com o investimento. E a grande maioria não consegue fazer isso. A gente está vivendo em um país muito polarizado e as pessoas vão como se fosse num jogo de futebol. Pra você ter uma ideia, recentemente o OGF fez um corte de um trecho meu
falando exatamente sobre isso, questão de investimento, política, que não deve misturar, né, que a gente já fez uma correlação que a Bolsa, a gente já fez um estudo que a Bolsa não tem correlação com política, né, com qual tipo de governo, se é esquerda ou direita, então independente de qual lado, a Bolsa, ela tende, né, tá até aqui atrás de mim o quadro, ela tende a subir independente dos cenários, né, no longo prazo, a gente observa que tem uma ascensão sempre das coisas, porque senão a gente estaria morando na época das cavernas, né? Então a gente tem que ser otimista e o mundo ele sempre tende a melhorar. Por mais difícil e complexo que pareça estar em alguns momentos, a gente tem evoluído como sociedade, né? E quando a gente fala de investimento, é fundamental que você separe as suas convicções, porque senão você vai começar a falar, cara, eu não vou colocar dinheiro porque vai acontecer tal coisa. Eu não vou colocar dinheiro porque o fulano agora vai assumir o ministério. Eu não vou colocar porque agora a taxa de juros vai cair. Então, assim, isso não existe, pessoal. O investimento, ele é algo que ele é para a vida inteira. Vamos pegar o Barsi. O Barsi está aí há mais de 50 anos investindo de forma religiosa. Ele passou por todos os cenários possíveis, né? Bolsa fechada, ditadura, confisco, canetada em elétrica, impeachment. Aí, assim, e estava lá investindo. E aí as pessoas, elas chegam agora, né, tem pouco tempo, e começam a pensar que a direção dela para o investimento vai ser balizada por causa da política. E não vai ser isso. Né? Não vai ser. Você precisa se ater à estratégia, independente de qual ela seja, e continue de forma frequente, disciplinada, religiosa, para que você consiga, sim, colher os frutos. Quando a gente está aqui hoje, em 2024, colhendo fruto de dividendo, isso não começou em 2023, pessoal. Isso começou muito antes. A gente está falando de Banco do Brasil desde 2019, onde estava todo mundo falando que o banco ia quebrar. Né? Então, assim, não é um negócio da noite para o dia. Mas se a gente tivesse falado, não, eu vou vender porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, a gente não estaria aqui agora para contar a história e muito menos para desfrutar de dividendo. Então, assim, siga a estratégia, continue, porque o que vai acontecer esse ano? Eu não tenho a menor ideia para onde a Bolsa vai, se ela vai subir, se vai cair, isso para mim pouco importa. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, que as mesmas coisas que aconteceram no ano passado vão acontecer esse ano. Vão ser as mesmas narrativas. Vai ter, virou Venezuela, agora o Brasil vai quebrar porque a dívida não sei o quê, vai ser taxação de dividendo, reforma de não sei o quê. E isso, pessoal, ela serve para uma única coisa para o investidor de longo prazo. São oportunidades. O mercado ele vai ficar extremamente volátil em alguns momentos e para a gente que quer comprar o maior número possível de ações a um bom preço, né, a gente vai aproveitar essas oportunidades para comprar sempre mais e atingir as nossas metas mais rápido. Tá? É a única coisa que interessa. Quando chegar no ano que vem, a gente vai fazer a nossa primeira live do ano de novo. Vocês vão ver que as mesmas coisas aconteceram. São as mesmas narrativas, os mesmos discursos. Né? Então, a nossa obrigação aqui, a nossa intenção é que vocês pensem um pouco fora da caixa. Né? Não tente pensar igual todo mundo. Né? Porque se todo mundo tivesse um raciocínio estruturado, lógico e correto, estava todo mundo milionário, né? Estava todo mundo muito bem. E infelizmente não é o que a gente vê no dia a dia. Então a gente tem que trazer um pouquinho de um raciocínio estruturado diferente, que é contra a manada, e muitas vezes contra-cíclico, e que é difícil pra caramba você fazer isso, principalmente para quem está começando, né? Mas isso ao longo do tempo ele vira um hábito e fica muito evidente cada um desses movimentos que você fala assim, não é possível que é isso de novo, né? Vamos comprar, e você começa a ficar mais tranquilo, né? Isso é um processo muito natural, né, amor?